Boa tarde, galerinha! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer uma análise sintática, tá? Nós vamos rever todos aqueles conteúdos ali que nós já vimos sobre análise sintática. Sujeito, predicado, os verbos, objetos, né? O complemento verbal, objeto direto e indireto, verbo transitivo e intransitivo, aposto e vocativo, tudo aí faz parte da análise sintática, tá? Então vamos relembrar esse conteúdo que é muito importante, vocês não podem esquecer. Vamos comigo aqui para a primeira questão, tá? Que diz assim: identifique os sujeitos das orações abaixo e classifique-os. Gente, lembra o que é sujeito? Sujeito é quem pratica a ação na minha oração, né? É de quem basicamente eu falo na minha oração. Então a gente tem o sujeito simples quando eu tenho apenas um núcleo, sujeito composto quando eu tenho dois ou mais núcleos, sujeito oculto quando ele não está explícito na minha oração, mas eu sei quem ele é, o sujeito inexistente, ou seja, que não existe, e a oração sem sujeito, que pode estar falando do verbo haver, no sentido de existir, pode estar falando de horas, ou pode também estar falando sobre fenômenos da natureza. Então vamos relembrar? Vem comigo na primeira questão. Mariana precisa de apoio. Gente, quem é o meu sujeito aí na oração? De quem que eu estou falando? Mariana. Então, logo, Mariana é o meu sujeito, né? Esse meu sujeito aí, gente, ele se encaixa em qual classificação? Sujeito simples, né? Porque eu tenho apenas um núcleo. Então, Mariana, sujeito simples. B. Alguns homens destroem a natureza. Gente, quem é o meu sujeito aí nessa oração? Alguns homens é o meu sujeito, né? Então, se eu for circular, eu circularia alguns homens. Porém, lembra que tem o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante no sujeito? Então, no meu sujeito, alguns homens. Quem é o núcleo do meu sujeito? Qual é a parte aí mais importante que não pode sair da minha oração? Homens, né? Então, esse homens aí, esse classifica em que tipo de sujeito? Simples, composto, indeterminado. Professor, é simples, apesar dele estar no plural, tá? É um substantivo simples porque eu tenho apenas um núcleo, tá? Não confunda aí porque o sujeito tá no plural, que ele é composto, tá? Ele só é composto se houver dois núcleos, ok? C. Só pensam em namoro. E aí, quem é que só pensam em namoro? Você diga assim, gente, só pensam em namoro. Quem, professora? Eles só pensam em namoro. Então, o sujeito aí indeterminado, eu não sei quem são eles, eu não sei de quem estou falando, só pensam em namoro, deixa muito vago. Então, toda vez que for nessa ideia de eles, no caso, eles só pensam em namoro, sujeito aí indeterminado, tá? O professor e a professora obedecem ao regulamento. Quem é o sujeito da minha oração? De quem que eu estou falando aí? O professor e a professora. Então, observem, ó, duas pessoas, dois núcleos. Então, sujeito composto, né? O professor e a professora. Verifiquei os estragos no telhado. E aí, gente, qual é o sujeito da minha frase? Quando eu digo verifiquei, né, os estragos no telhado, quem foi que verificou? Eu verifiquei. O meu eu tá explícito na frase? Não. Mas se eu digo para vocês verifiquei, né, os estragos, vocês vão saber que foi eu. Então, o meu eu aí, ele está escondido, ele está oculto. Então, sujeito da minha oração aí, sujeito oculto, verifiquei os estragos no telhado. Já deu para recapitular aí, para relembrar alguns sujeitos, né? Vamos para a nossa segunda questão. O que é que temos na segunda questão? Os objetos. Gente, lembra como é que a gente encontra os objetos diretos e os objetos indiretos? A gente vai fazer a pergunta ao verbo, né? Toda vez que for o que, objeto direto. Toda vez que tiver uma preposição de que, de quem, para quem, objeto indireto. Lembram desse macetezinho? Vamos lá. Letra A. Incêndio florestal já destruiu 100 mil hectares. Então, eu já destaquei aqui os objetos, né? A gente só vai saber se é direto ou indireto. Então, o incêndio florestal já destruiu o quê? 100 mil hectares. Então, toda vez que a pergunta for o quê, eu tenho o quê? Objeto direto. Então, letra A, objeto direto. Próximo, discordo totalmente de você. De você é meu objeto, tá? Então, discordo totalmente de quem?
Perceberam que eu tenho a preposição de aí, de quem? Então, toda vez que for de quem, objeto indireto. Já deu para relembrar aí os objetos, né? Muito simples, é a gente ir relembrando. Previdência reajusta valor dos benefícios. Ela reajusta o quê? Valor dos benefícios. Então, o que? Objeto direto. Não confiava em si absolutamente. Não confiava em quem? Em si. Se eu tenho esse em quem, esse meu objeto aí, objeto indireto. Muito bem. E a última aí, o direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores. Pertence a quem? Então, toda vez que a pergunta é a quem, objeto indireto. Conseguiram relembrar? Vê como é bom a gente voltar um pouquinho e fazer exercícios, né? Já relembramos os objetos, já relembramos aí os sujeitos. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é para a gente saber se os verbos são transitivos ou intransitivos. Vocês lembram dos verbos transitivos e intransitivos? Os verbos transitivos, né, são aqueles que necessitam de um complemento para a nossa oração ter um sentido completo. E os intransitivos, eles não precisam de um complemento. Posso colocar? Posso. Mas eles não necessitam de um complemento para ter um sentido completo. Vamos ver as alternativas aqui. Expulso a senhora da sala. Para a gente saber se esse verbo é transitivo ou intransitivo, a gente lê até o verbo, vê se tem sentido completo. Expulso. Tem sentido completo? Tem não. Então eu tenho um verbo transitivo, ok? Se não tem sentido completo, verbo transitivo. Ele fez o exercício com calma. Gente, ele fez. Fez o que, professora? Então, o verbo transitivo precisa aí, né, de um complemento. Saiu com os amigos. Gente, saiu. E aí, precisa de complemento? Luana saiu hoje cedo. Não, Luana saiu. Precisa de complemento? Me digam. É um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, o verbo sair? Falava sobre política. João falava. Falava. Precisa de complemento? É um verbo transitivo ou ele não precisa de complemento? É um verbo intransitivo. O aluno preparou-se para a prova. O aluno preparou-se. Gente, o aluno preparou-se. E aí, precisa, necessita de um complemento? Sim ou não? Observem. Letra C, né? Verbo transitivo precisa de um complemento aí para dar sentido à minha oração. Letra D também transitivo. E na letra E, é um verbo intransitivo. Se eu digo que o aluno preparou-se, né? Eu já tenho certeza que foi ali para alguma prova, para alguma apresentação, para algo que ele ia fazer, então verbo intransitivo, tá? Relembraram? Vamos aí para o quarto. Classifique cada um dos verbos abaixo como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Como a gente acabou de ver, os verbos transitivos, eles precisam de complemento, tá? Dependendo do seu complemento, o meu verbo transitivo, ele pode ser tanto direto quanto indireto. Lembram como é que a gente encontra aí se ele é direto ou indireto? É a mesma coisa do objeto, né? De fazer a pergunta ao verbo, se a pergunta for o quê? Transitivo direto. Se a pergunta tiver preposição de quem para quem, transitivo indireto. Vamos lá, letra A. O raio clareou tudo. Gente, o raio clareou. Esse verbo transitivo aí é direto ou indireto? O raio clareou o quê? Tudo. Então, verbo transitivo direto. O raio sapecou a árvore. O raio sapecou quem? A árvore. Então, observem aí que já mudou. Eu já tenho verbo transitivo indireto, só por conta ali do complemento, que é quem. Próximo. Aluguei uma ótima casa. Eu aluguei o quê? Então, se a pergunta é o quê? Verbo transitivo direto, tá? Você não existe. E aí, quem é meu verbo? Professora, eu tenho o verbo existe, você não existe. Precisa de complemento? Não, é simplesmente uma pegadinha aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho um verbo, nessa oração, verbo intransitivo, você não existe. O verbo existir aí já tá dando o sentido completo, foi só uma pegadinha do malandro para vocês, tá? Ele gosta de Manuela. Quem é meu verbo? Gosta. Ele gosta de quê? Então, se é de quê, verbo transitivo
indireto. Lembraram aí como é que acha os verbos transitivos direto e indireto? Nossa quinta questão, classifique o predicado das orações abaixo. Gente, predicado é tudo aquilo que eu falo do meu sujeito, tá? Então, tudo que eu falo do meu sujeito é predicado. Agora, lembrando que existe o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, tá? O predicado nominal é aquele que se liga ao sujeito por um verbo de ligação e o predicado verbal se liga ao sujeito por um verbo de ação, tá? Vem comigo pra gente relembrar aí. Zé tropeçou num disco voador. Quem é meu predicado? Tudo que eu falo do sujeito. Então, o que eu tô falando do sujeito? Tropeçou num disco voador. Esse tropeçou aqui, que se liga ao sujeito, é um verbo de ação ou de ligação? Verbo de ação, né? Se eu tenho um verbo de ação, esse meu predicado aqui todo é um predicado verbal, ok? O alienígena abduziu Zé. Gente, quem é o meu predicado aí? Abduziu Zé. Esse abduziu aí que está se ligando, né, ao meu sujeito, ele se liga a ele por um verbo de ligação ou um verbo de ação? Verbo de ação, né? Então, logo, predicado verbal aí, ok? Na minha oração. Zé ficou com medo. Quem é meu predicado? Ficou com medo. Então, ficou com medo, tudo que eu falo de Zé é predicado. Esse meu predicado é verbal ou nominal? Vamos ver. Ficou, que se liga a Zé, é um verbo de ação ou ligação? É um verbo de ligação. Lembram dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar no sentido de permanecer, né? Então, ficou, verbo de ligação, predicado nominal, tá? Zé chamou o alienígena de coisinha feia. Quem é o predicado aí? Chamou o alienígena de coisinha feia, tudo isso aí é meu predicado. Vamos ver se ele se liga por um verbo de ação ou ligação? Chamou, verbo de ação, então predicado verbal. Lembraram aí de como se diferencia, né, o predicado verbal do nominal? É só a gente ver o verbo. Verbo de ação, predicado verbal, verbo de ligação, predicado nominal. Próxima questão. Classifique as vozes verbais das orações abaixo. Vozes verbais são uma aula muito recente aí. Lembram das vozes verbais? Passiva, ativa. Então, vamos ver aqui as vozes verbais que eu tenho nas minhas orações. Roberta foi assaltada. Gente, ela está sofrendo ou ela está praticando a ação? Ela está sofrendo a ação de ser assaltada. Então, se ela sofre a ação, a minha voz aqui é passiva. Toda vez que meu sujeito sofre a ação, voz passiva, tá? Roberta voltou para o Brasil. Roberta está praticando a ação. Então, toda vez que meu sujeito pratica a ação, eu tenho uma voz ativa, né? Vamos lá. Ambrísios penteou-se. Vejam só, ele está praticando a ação de se pentear e ele está sofrendo a ação de ser penteado. Então, o que é que eu tenho aí quando eu pratico e sofro a ação? Eu tenho uma voz reflexiva, né? Ele está praticando, ele está sofrendo a ação ao mesmo tempo. Próximo, Roberta e Ambrósios se encontraram. Vejam só, eles estão praticando a ação de encontrar o outro, eles estão sofrendo a ação de ser encontrado. Então, também voz reflexiva aí nesta oração. E a última, Roberta e Ambrósios se casaram. Gente, mesma coisa, né? Eles casaram, eles estão praticando a ação de casar, eles estão sofrendo a ação também de casar. Então, voz reflexiva. Relembraram? Bem simples as vozes verbais, né? Próximo. Vamos ver. Tá, a gente tem uma oração aqui. Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha. O núcleo do sujeito aqui, quem é? Lembra que eu disse que o sujeito, né, sempre tem o núcleo, que é a parte mais importante do meu sujeito. Vamos achar primeiro o sujeito. Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da cidade vizinha. Gente, quem é meu sujeito? Os vaqueiros da fazenda vizinha, tá? Então, os vaqueiros da fazenda vizinha é meu sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Qual é a parte mais importante aí?
todos, fazenda, vizinha, vaqueiros ou pressas. Quem é que não pode de forma alguma sair da minha oração? Os vaqueiros, né? Então, vaqueiros é o núcleo do meu sujeito. Nesse sujeito aí todo, a parte mais importante que não pode sair da oração é o vaqueiros, então letra D, tá? Gabarito aí, letra D. Próxima questão. Leia o poema para responder as questões. Papai e mamãe moram separados, como só tem um coração, cada um mora de um lado. Primeira, letra A. O poema apresenta 2 frases e 3 orações. Observe os verbos e identifique as orações do poema. Trouxe essa questão aqui para a gente lembrar. Lembra que a gente viu frase, oração e período? Então, frase, tá? É toda vez que eu tenho um conjunto de palavras, essa minha frase pode ser tanto nominal quanto verbal. Se eu não tenho um verbo ali naquele conjunto de palavras, frase nominal. Se eu tenho um verbo, frase verbal, tá? Oração é uma frase que contém verbo e período, né? São 2 orações, ok? Então aqui, ó, eu tenho papai e mamãe moram separados. Então papai e mamãe moram separados, tá? Frase verbal e também oração, né? Como só tenho um coração, cada um mora de um lado. Então aqui, ó, eu tenho também uma oração e um período composto, né? Como só tenho o verbo ter, um coração, cada um mora de um lado. Então, eu tenho 2 verbos aí, tenho 2 orações, tenho um período composto, tá? Foi só para a gente lembrar aí frase, oração e período, que também é uma aula muito recente da gente aqui, tá? Então, como você sabe, sujeito e predicado normalmente ficam juntos, pois um completa o outro. Observe a primeira oração do poema. Primeira oração, papai e mamãe moram separados. Qual é o sujeito dessa minha oração? De quem que eu estou falando? Papai e mamãe é o meu sujeito, né? Então, letra A aí, papai e mamãe. Indique os núcleos do sujeito e responda. Trata-se de sujeito simples ou composto? Por quê? Como já foi dito, né? Papai e mamãe, eu tenho 2 núcleos aí, então, sujeito composto, né? Seria sujeito simples se eu tivesse apenas um núcleo, tá? Qual é o predicado dessa oração? Eu tenho um predicado verbal, eu tenho um predicado nominal. Vamos ver? Papai e mamãe, predicado é tudo que eu falo sobre o meu sujeito, né? Então, moram separados, é meu predicado e é um predicado verbal, pois eu tenho um verbo aí de ação. Isso aí. 12ª questão. Vejam só, respondendo esse exercício, quanta coisa aí a gente já relembrou, né? Voltamos aí umas 8, 10 aulas. Circule o aposto das frases que seguem. Lembram do vídeo da aula, né? De aposto e vocativo? Vamos lá. Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização de Londrina. Então, quem é meu aposto aí? É o que eu estou explicando, ó, sobre Terra Vermelha. Então, tudo que eu explico sobre Terra Vermelha, que eu estou dizendo que é um romance de Domingos, tudo isso aqui que está entre vírgulas é o meu aposto, né? Então, aqui eu tenho um aposto explicativo, porque eu estou explicando aqui o que é Terra Vermelha. B. Tocaram 2 músicas, um samba e um forró. Aposto enumerativo, ó. Lembra que o aposto enumerativo sempre vem ali com os 2 pontos e eu começo a enumerar. Então, aqui eu estou dizendo que tocaram 2 músicas, né? Um samba e um forró. Então, essa enumeração aqui, ó, é o meu aposto enumerativo. Dom Pedro I, imperador do Brasil, proclamou a independência em 1822. Cadê meu aposto aqui? Mais um aposto explicativo, né? Eu estou explicando quem foi Dom Pedro I, né? Então, imperador do Brasil, aqui entre vírgulas, é meu aposto, tá? Por último, Paulo, o melhor aluno da escola, transferiu-se para Santos. Mais um aposto aí explicativo. Lembram que ele sempre vem aí entre vírgulas, né? Então, eu estou explicando aí quem é Paulo. Então, o melhor aluno da escola é o que deve ser circulado, porque é o meu aposto explicativo. Vamos para a próxima. A próxima e última, né? Continuando falando aí de aposto
e vocativo. Vamos lá. Identifique nas frases abaixo a função sintática destacada, colocando 1 para posto e 2 para vocativo. Então, vamos analisar nossa oração e vamos ver se a gente tem um aposto ou um vocativo. Aonde vais, meu mestre, a estas horas? Gente, lembra que o vocativo, o próprio nome já fala, né? Quando eu estou evocando alguém, quando eu estou chamando alguém. Então, quando eu digo assim, aonde vais, meu mestre, a estas horas? Eu estou falando com o meu mestre, né? Estou chamando, aonde vais, meu mestre? Então, esse meu mestre aqui, ó, é um vocativo, tá? É quem eu estou evocando na minha oração, é porque eu estou falando na minha oração. Carlinhos, você ainda é um menino. Com quem que eu estou falando? Quem que eu estou evocando? Estou falando aí com o Carlinhos, né? Então, Carlinhos aí, meu vocativo. Lembra também que é uma regra, né, do uso da vírgula, ó. O vocativo, né, sempre vem seguido aí por vírgula, né? Venha, Samuel, ver seu vovô. Mais uma vez estou chamando uma pessoa, acho que eu só coloquei vocativo aqui. Mais uma vez eu estou chamando uma pessoa, né? Venha, Samuel. Então, esse chamado, esse evocado aqui, né? Samuel é o meu vocativo. Próxima. Deseja alguma coisa, senhor? Estou falando com um senhor, né? Desejas alguma coisa, senhor? Então, esse senhor aí com quem eu estou falando, quem eu estou evocando, meu vocativo, né? Então, senhor. Olha a vírgula aqui, né? Automóveis, iates, apartamentos, tudo foi vendido no leilão. Eu tô chamando alguém aqui, tô fazendo uma evocação. Não, nada a ver, né? Eu tenho aqui, ó, um aposto, né? Um aposto enumerativo, ó. Automóveis, iates, apartamentos, tudo foi vendido no leilão. Então, tudo isso daqui, ó, é o meu aposto enumerativo. Eu estou enumerando lá o que foi vendido no leilão. Deu para vocês relembrarem aí várias de nossas aulas, né? Então, a função sintática e os termos das orações tão importantes para os alunos do 8º ano, que é o que vocês vão estudar aí no 9º, 1º, 2º, enfim. Algo muito importante que vocês não devem esquecer, tá? Eu espero que vocês tenham relembrado e encontro vocês numa próxima aula. Até lá!